Hoje nós vamos tratar um pouco da termodinâmica. Termodinâmica é a parte da física que estuda as relações de calor envolvidas no nosso cotidiano, que são várias. O calor é tão presente na nossa vida desde sempre. E sempre houve-se a sensação do quente e do frio, até que chegou-se um momento que a gente sentiu a necessidade, nós seres humanos, de quantizar e padronizar essa medição de temperatura, essa sensação de calor, de quente e de frio, até porque isso pessoalmente é muito relativo. Então existe-se a necessidade de se ter um padrão para quantizar tudo isso. Partindo desse conceito, faz-se a necessidade de conceituar temperatura. O que é a temperatura? A temperatura, sensivelmente, a gente associa, como já foi mencionado, a sensação de quente e de frio. Porém, a temperatura está diretamente relacionada com a quantidade de energia molecular envolvida em um determinado corpo. Ou seja, para se explicar o que se é visto no macroscópio, nós precisamos entender o que está acontecendo no microscópio. Exemplo, vamos imaginar aqui uma panela, uma coisa bem do cotidiano, uma panelinha com água dentro. Aqui, panela de água, a temperatura ambiente. Ela vai ter uma quantidade de calor, uma temperatura X. E aqui estão as moléculas de água. A partir do momento que a gente fornecer energia aquecendo a panela de água, as moléculas de água vão se agitar, vai aumentar a energia, no caso cinética, das partículas dentro da água, e assim a temperatura vai aumentar. Então a gente começa a entender que a ideia de temperatura ela está diretamente relacionada à quantidade de energia molecular envolvida em determinado corpo. Tendo-se em mente essa ideia, nós podemos ver que o calor aumenta, né? À medida que a temperatura vai aumentando. Antes da gente explicar como que a gente faz para padronizar, para quantificar essa quantidade de calor, essa quantidade de energia, vale a pena explicar, entender-se o seguinte: uma coisa que nós chamamos de lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica. Do que se trata a lei zero da termodinâmica? Aparentemente é algo muito simples. A lei zero da termodinâmica ela diz que dois corpos, que corpo A e corpo B, em temperaturas diferentes, inicialmente, vamos colocar aqui o corpo A com a temperatura X e o corpo B com a temperatura Y, quando em contato, é necessário o contato para que haja troca de calor, a troca de quantidade de energia, a troca de calor entre os dois corpos, ambos os corpos vão entrar em uma temperatura de equilíbrio. Que não é nem X nem Y, é uma nova temperatura chamada, vamos chamar aqui de Z. Poxa, está complicado. Não, não está não. Exemplo, uma coisa do nosso cotidiano mais uma vez. Um café, e uma xícara de café, quente. Impossível de tomar, está muito quente. A temperatura do café está, sei lá, X. E a gente coloca um pouquinho de leite. A gente adiciona leite, que a princípio vai estar mais frio do que o café, a uma temperatura Y. E a mistura aqui, ó, do café com leite, não vai ser a temperatura dessa nova mistura aqui, não vai ser nem X nem Y. Vai ser uma temperatura menor que X e maior do que Y, ou seja,
a temperatura do café com leite é menor que a do café, que antes não se podia tomar, e maior que a do leite, que a princípio estava frio. Isso é aplicação direta da lei zero da termodinâmica. Dois corpos em contato direto com temperaturas iniciais, resultando numa temperatura diferente das iniciais após o contato. Poxa, isso é tão óbvio. Qual a aplicabilidade disso? Vamos ampliar um pouco mais aqui a ideia. Vamos imaginar agora, separar aqui os dois corpos. Aqui está o corpo B. E agora, eu vou colocar em contato com A um corpo C. E a lei zero da termodinâmica diz o seguinte: se A entrar em equilíbrio térmico se A está em equilíbrio com C, e eu retirar C daqui, ó, colocar esse mesmo C aqui, e ele também entrar em equilíbrio térmico com B, com a mesma temperatura aqui, logo A e B terão a mesma temperatura. Também vão estar em equilíbrio térmico. Pô, mas isso é óbvio. Para qual a aplicabilidade disso no dia a dia? Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar dois líquidos em um laboratório. Líquido A e líquido B, que não podem entrar em contato diretamente um com o outro, sei lá, vai se tornar um explosivo. Eu quero saber qual a temperatura, eu quero saber se os dois estão em equilíbrio térmico, mas eu não posso misturar os dois, como foi lá no café com leite. Como é que eu posso fazer isso? Usando a lei zero da termodinâmica. Coloco aqui, ó, um corpo C, no caso, um termômetro. Um termômetro. Esse termômetro vai chegar a uma temperatura X, após um tempo de contato, onde ele vai medir a mesma temperatura, ele vai entrar em equilíbrio térmico com A. E eu sei qual é essa temperatura, temperatura X. Agora eu vou retirar esse termômetro daqui. Tendo essa informação, eu posso colocar esse mesmo termômetro aqui, ó, em B, e esperar que eles também entrem em equilíbrio térmico. Logo, pela lei da termodinâmica, pela lei zero da termodinâmica, se o corpo C, que no caso é o termômetro, estava em equilíbrio com A e também está em equilíbrio com B, logo o líquido A estaria em equilíbrio térmico com B, mesmo que não haja necessidade de que eles fisicamente estejam em contato direto. Essa é uma explicação e uma aplicação da lei zero da termodinâmica. Agora voltando a falar de termodinâmica, nós vimos aqui que nós passamos a lidar com instrumentos. O primeiro instrumento que apareceu aqui foi o termômetro. E como vemos que há necessidade de se utilizar o termômetro e de se medir quanto existe a temperatura, que são valores que nós temos de referência no dia de hoje. Dessa forma, surgiram os termômetros. Nós vamos explicar aqui o princípio de funcionamento do termômetro. Como foi que se iniciou? O primeiro termômetro, que é o termômetro a gás, foi desenvolvido por Galileu Galilei em 1611. E este termômetro tem mais ou menos a seguinte configuração. Ele se compõe de aqui um tubo de vidro,
aqui é aberto, onde aqui dentro tem um gás. Aqui dentro tem um gás que vai estar em contato com o líquido. Aqui tem seu líquido. Nós vimos que pressão é força sobre área. E quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a energia cinética dentro dos gases aqui. Logo, ele aumenta a pressão exercida pelas paredes do tubo. Esse tubo ele não sofre muita alteração de volume, o gás. Então a gente pode considerar que esse é um experimento com termômetro a volume constante. Fazendo-se isso, fornecendo, por exemplo, calor aqui, ó, vai aumentar-se a pressão realizada por esse gás nesse fluido. Dessa forma, a diferença de altura que vai ser provocada, vai ser consequência do aumento da pressão do gás sobre o fluido, ela passará a ser quantizada e dessa forma, porque aqui a gente sabe qual é a pressão, aqui é a pressão atmosférica. Então, a pressão do gás menos a pressão atmosférica vai dar essa diferença de altura que a gente vai quantizar e dessa forma vão começar a nascer as escalas. Dessa forma, foram-se trabalhados, alguns cientistas trabalharam, por exemplo, fizeram isso aqui, pegaram esse experimento e colocaram no gráfico. Vou pegar aqui. Em um gráfico. De pressão em função da temperatura. Aqui T. E foram marcando os pontos aqui, foram fornecendo calor, o volume do gás é constante. Mas vão fornecendo calor aqui, ó, aumentando a pressão de temperatura aqui e foram marcando pontos aqui, ó. E fosse percebendo que esses pontos determinavam uma reta. Ora, o ponto na qual a pressão exercida pelo gás é zero determinaria, nesse caso, uma possível escala absoluta. Essa escala absoluta é uma escala muito utilizada hoje nos experimentos científicos. Quem fez esse experimento nessa configuração foi Kelvin, Lord Kelvin. Por isso o nome dessa escala aqui se chama escala absoluta, que é a escala Kelvin. Além de Kelvin, foi-se também, essa forma aqui foi quantizada em outras escalas. Várias escalas foram desenvolvidas ao longo do tempo. As mais utilizadas pela gente são a do Celsius e a de Fahrenheit. Por exemplo, só que Kelvin levou em consideração uma escala que levou a um zero, que chamamos de zero absoluto, que nessa temperatura aqui é menos 273,15, no caso em graus Celsius, né? E 0 Kelvin. Celsius ele levou em consideração já um fluido, como tinha-se no termômetro anterior, um fluido do nosso dia a dia que nós temos observações notáveis e importantes, que no caso foi a água. Ele levou em consideração aqui o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição. Mediu a quantidade de calor aqui, quantizou, dividiu isso aqui em 100 partes. Dessa forma ele criou a escala de medição Kelvin. Da mesma forma, também trabalhou Fahrenheit, que criou a escala Fahrenheit. No próximo quadro a gente vai ver umas relações matemáticas rapidamente entre essas escalas, entre essas duas escalas muito importantes.
vamos fazer as considerações finais sobre o que foi explicado aqui. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre termodinâmica, nós vamos fazer a dedução, a ideia de como se é deduzida a fórmula da temperatura medida em graus Celsius, que é a escala que nós usamos usualmente, e a relação matemática que ela mantém com a escala de Fahrenheit. Como já foi dito, a escala de Celsius ela é medida, ela leva em consideração o ponto de difusão de água e o ponto de ebulição da água. Então, ela vai pegar aqui, ó, vamos considerar que isso aqui é um gráfico que vai se deslocar por uma distância L. Então, eu vou ter que a temperatura em Celsius ela vai ser dada por uma distância que eu queira medir, qualquer final, a variação vai ser L0, L, vou chamar a distância que eu quero medir de L, menos o L inicial, e pela temperatura final, que é a temperatura em L, menos a temperatura no L inicial, tudo isso multiplicado por 100 graus, que é esse espaço aqui, ó, foi dividido em 100 graus. Por isso que nós chamamos também a escala Celsius de escala centígrada. E a relação que a gente tem matematicamente com a temperatura em Fahrenheit, se quiser converter isso aqui, pega a temperatura em graus Celsius, a temperatura em Fahrenheit vai ser 9/5 da temperatura medida em graus Celsius, que é o terceiro, temperatura em graus Celsius, mais 32. Essa é a relação matemática existente entre as duas escalas.